Olá, pessoal! Estamos começando mais um Clube da Cardio Podcast, o seu podcast de cardiologia. Lembrando que os nossos episódios são destinados aos profissionais da área da saúde. Tema de hoje: monitorização hemodinâmica não invasiva, tecnologia ESCO. Solta a vinheta. Pessoal, antes de começar o episódio de hoje, eu gostaria de dar 2 recados a vocês. O primeiro deles, alguns de vocês já sabem, é que em agosto o Clube da Cardio vai lançar o seu curso de pós-operatório de cirurgia cardíaca 2.0. Um curso completamente reformulado, com aulas novas, professores novos. Teremos módulos de monitorização hemodinâmica, teremos aula de Vexus, teremos aulas sobre as principais cirurgias cardíacas e, inclusive, nesse módulo, nesse curso 2.0, a gente vai falar também de cirurgias das cardiopatias congênitas. Então, se você trabalha com esse perfil de paciente, que é um perfil de paciente desafiador, você precisa conhecer melhor o nosso curso. E nos dias 6 e 7 de agosto, o Clube da Cardio vai fazer 2 aulas online e gratuitas, justamente para você que se interessa nesse tema e quer conhecer um pouco mais sobre o nosso curso de pós-operatório de cirurgia cardíaca 2.0. Fica aqui então de antemão o meu convite. Em segundo lugar, pessoal, hoje o Clube da Cardio Podcast está dando início a uma série de 3 episódios em parceria com a empresa Nihon Kohden, que é uma das principais empresas do mundo, uma das líderes mundiais na produção de equipamentos eletrônicos médicos. Para começar o nosso primeiro episódio de hoje, eu gostaria de convidar a Daniela Garcia, que é bacharel em Ciências Farmacêuticas. Ela é supervisora de produtos da Nihon Kohden do Brasil e também uma entusiasta de medicina baseada em evidências. Seja muito bem-vinda, Daniela. Oi, doutor Luiz. Prazer, gente, estar aqui com vocês nesse episódio. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre a tecnologia da Nihon Kohden, né? Então, estou muito honrada em poder fazer parte desse episódio de vocês. E vamos aí conhecer novas tecnologias, aprimorar nosso conhecimento. E é isso aí. O Clube da Cardio Podcast é que lhe agradece pela sua presença e ceder seu tempo para falar um pouco mais sobre esse tema que é de muito interesse, principalmente para quem trabalha com terapia intensiva. Bom, Daniela, antes da gente falar sobre as novas tecnologias aí de monitorização hemodinâmica não invasiva, em que a Nihon Kohden tem um protagonismo, conta pra gente um pouco da história da empresa. Então, a Nihon Kohden, né, a história dela se inicia lá em 1951, em Tóquio, no Japão, né, e foram jovens, né, que eram entusiastas aí da medicina, e eles vinham com o propósito de combater doenças utilizando eletrônica, utilizando engenharia de alto padrão, né, para combater doenças. Então, a empresa foi fundada pelo Dr. Yoshio Gino. Então, o Dr. Yoshio Gino, antes de fundar a Nihon, ele era engenheiro, né? E depois ele fez medicina, né? Fez a graduação em medicina. E aí eles começaram, né? Criaram a Nihon com o intuito de combater as doenças com eletrônica, né? Então, lá na década de 50, a Nihon começou, né? Investiu, né, em algumas tecnologias e foi começando a produzir, né, alguns equipamentos. Então, por exemplo, o primeiro eletrocardiograma do mundo eletrônico foi a Nihon quem inventou. A gente também atua muito fortemente na área da neurologia, né, utilizando equipamentos de EEG, de eletromiografia. Mas em 1972, 72, em meados de 72, eu acho que foi o ponto de virada da Nihon, né, que foi a invenção e a patente do Dr. Takuya Yogi, né, que ele era um pesquisador da Nihon Kohden, e ele foi o precursor da oximetria de pulso, né, então ele desenvolveu os princípios básicos da oximetria de pulso, que eu acho que é uma tecnologia que
está aí contribuindo até hoje com a medicina, né? Então, desde então, a Nihon, né, vem investindo ah, é, em tecnologia, justamente para combater, né, doenças, novamente. Então, a gente traz essa visão, né, de combater as doenças utilizando alta tecnologia, né? E a Nihon vem muito com uma abordagem muito centrada no paciente, né? Então, cada ano que passa, o investimento que se faz é em tecnologia, é pensando em como a gente pode melhorar a vida do paciente, em como a gente pode formar profissionais da saúde com mais conhecimento, e esse é o nosso cerne, né? Então, ajudar a medicina, evoluir a medicina, né? Utilizando a tecnologia. Muito legal, Daniela. Você estava comentando aí sobre o desenvolvimento da oximetria de pulso. E eu estava lembrando quando a gente se encontrou pela primeira vez e você comentou comigo sobre a tecnologia ESCO, né? E aí eu fiquei imaginando assim, Sim. será mesmo que é possível? Desse jeito, a gente medir o débito cardíaco. Calma, pessoal, a gente vai chegar lá e explicar direito como é que funciona a tecnologia. Mas aí você falando agora da oximetria de pulso, eu pensei aqui que na década de 80, quando ela foi desenvolvida, acho que as pessoas devem ter pensado a mesma coisa, né? Que história é Sim. essa de botar um aparelho no dedo e me dizer como é que tá a oxigenação? E hoje é algo completamente difundido aí com pacientes graves ou não que a gente utiliza. Gostei muito da sua fala, doutor Luiz, sobre a questão da oximetria de pulso. E realmente a gente percebe que quando surgem novas tecnologias, né, ou surge um conceito novo que talvez ninguém tenha utilizado ainda, causa um pouco, né, o impacto é de falar, não, eu acho que não funciona, enfim, e até a gente começar a compreender a aplicabilidade, usabilidade, o quanto ela traz de benefício, eu acho que aí é o caminho, né? E hoje a gente usa oximetria aí a larga escala, né? É um dos parâmetros básicos da monitorização hoje que a gente tem do paciente, né? Desde o paciente lá que entra na triagem até o paciente mais crítico, né? Muito interessante. Fala um pouco pra gente, Daniela, por favor, quais são os estados do Brasil que a Nihon atua ativamente hoje? Conta um pouco pra gente. Quando a gente ativamente que eu digo, e aí eu vou falar um pouquinho, dentro do estado de São Paulo, a Nihon atua diretamente. Então, os clientes dentro do estado de São Paulo, é a gente quem atende direto, né? Então, hoje a gente tem um escritório localizado em Indaiatuba, né? Mas nós andamos na rua, né? Então a gente visita muitos clientes, então eu brinco nosso escritório nos clientes. E o Brasil é um país de dimensões aí grandiosas, né? Então, em outros estados a gente tem a atuação dos distribuidores parceiros, mas sempre quando necessário, se for um suporte que exija que a gente esteja, né? Que a companhia esteja no cliente, a gente se desloca também, né? Para dar o suporte para o nosso distribuidor, para o cliente, para o paciente, o que for. Então, assim, eu costumo brincar que direto, a gente está aqui em São Paulo, né? Mas indiretamente a gente também está em outros estados, né? Usando as mãos dos nossos distribuidores e quando sempre que necessário a gente também atua indo diretamente nesses clientes que exigem essa atenção mais de perto nossa também. Muito legal. Falando um pouco agora sobre a monitorização hemodinâmica na UTI, eu acho que a monitorização hemodinâmica é uma grande arte, né? Porque a gente tenta ali, de alguma forma, unir diversas informações que o paciente nos dá para inferir qual é o status hemodinâmico dele. Então, a gente Sim, parte de parâmetros clínicos, frequência cardíaca, pressão arterial, tempo de enchimento capilar, temperatura das extremidades, a força do pulso, né? Se o pulso é cheio, se o pulso não está cheio. A gente utiliza parâmetros de monitorização também de débito urinário para inferir ali como é que está a perfusão renal. Parâmetros laboratoriais na gasometria, lactato, saturação venosa central, gap de CO2. E, claro, aquelas ferramentas que nos fazem brilhar os olhos, que são as ferramentas de monitorização hemodinâmica mais invasivas. E aí, em particular, acho que
A gente já sabe que o catéter de Swan-Ganz exerce um grande protagonismo nesse cenário de monitorização hemodinâmica, até porque assim, ele contribuiu muito para a gente entender a fisiopatologia do choque e até hoje é muito utilizado, principalmente no cenário aí de pós-operatório de cirurgia cardíaca, onde por vezes os pacientes têm alterações valvares e tudo mais, que tornam essa ferramenta muito útil, né? Principalmente quando a gente quer avaliar as pressões na artéria pulmonar. Mas, por outro lado, eu enxergo que o catéter de Swan-Ganz, eu sou entusiasta da ferramenta, tá? Mas eu enxergo que ele tem algumas limitações e algumas dificuldades de aplicação na prática que é, dificulta um pouco aí a utilização dele, pelo menos em larga escala. Claro que naquele paciente selecionado ele é muito bem indicado. Mas, por exemplo, eu estava de plantão agora na quarta-feira passada, eu trabalho aqui no Hospital de Cirurgia, aqui em Sergipe, que é um hospital do SUS, que tem um volume bastante significativo de cirurgias cardíacas, e a gente indicou a passagem de um catéter de Swan-Ganz para uma paciente que estava no pós-operatório imediato de uma troca valvar aórtica, que foi indicada por uma estenose aórtica. O paciente chegou mal perfundida, alterações gasométricas que nos chamaram a atenção, estava com débito urinário reduzido. Nós já tínhamos feito um pouco de volume e ficamos com medo de fazer um volume adicional diante da persistência da má perfusão dela, porque era uma paciente que já tinha ali um grau de hipertrofia ventricular significativo e a gente sabe que esses pacientes têm uma alteração de complacência aí, que se você faz muito volume, eles podem ficar congestos e tudo mais, inclusive piorar a função sistólica do ventrículo esquerdo. Então a gente indicou o catéter de Swan-Ganz. Eu até falei houve ali uma discordância entre a equipe no momento, né, para a gente ver se deveria passar ou não o catéter. Eu falei, poxa, não, vamos passar, porque essa é a paciente que a gente precisa ter na mão, né? E aí Sim. indicamos a passagem do catéter de Swan-Ganz. Até a gente indicar o catéter ser pego na farmácia, o catéter ser passado, a gente coletar a gasometria venosa mista, injetar, fazer o bolos de soro gelado para termodiluição, assim, na melhor das hipóteses, Daniela, foi mais ou menos 1 hora. Me deu informações valiosíssimas na condução do caso da paciente. Mas, assim, nesses 60 minutos, a paciente continuou em persistência de acidose, em baixo débito, e a gente sabe, né, que o tratamento das condições graves são tempo dependente. Então, é, eu entendo que ferramentas que me deem informações de forma mais rápida podem ser muito interessantes nesse sentido. E aí eu vou puxar o gancho para o foco do nosso episódio, que é a tecnologia ESCO, desenvolvida pela Nihon Kohden, que é da sigla do inglês, né? Débito cardíaco contínuo estimado, ESCO. Explica para a gente, Daniela, como que funciona essa tecnologia. Então, vamos lá. Então, os engenheiros da Nihon Kohden, eles avaliaram a correlação, né? A gente tem alguns estudos que avaliam a correlação do volume sistólico com o tempo de trânsito de onda de pulso, né? Então, a ideia era ter uma ferramenta, como o doutor falou, de fácil uso, né? E utilizando acessórios que você já tem, que o paciente já está monitorizado. Então, basicamente, o que que eles pegaram? Eles pegaram ali o sinal elétrico vindo do início da onda R, né, bem naquele momento de contração isovolumétrica do coração. Então, sangue saindo do meu coração esquerdo, e eles cruzaram, eles contabilizaram, né, contaram o tempo até ele chegar na extremidade. Que eles utilizaram o quê? O início da subida da curva plastimográfica, né? Então, quando eu tenho o início da subida da curva plastimográfica, eu sei que o sangue chegou na Sangue minha chegou na extremidade. periferia. Exatamente. Então, esse tempo, eles observaram, né, em alguns estudos, que ele tem correlação com o volume sistólico. Então, eles pegaram essa informação e criaram o algoritmo, que é o ESCO, né? Então, hoje, para a gente conseguir fazer a leitura do ESCO, a gente precisa, né, do software instalado no monitor beta-leito. Basicamente, ele vai precisar do ECG e da saturação, né, da oximetria de pulso. Ele também precisa para calcular algumas variáveis, uma medição de pressão, seja ela uma pressão não invasiva, como uma pressão invasiva, né?
e ele vai precisar das informações antropométricas do paciente, então peso, altura, idade, gênero, e colocando tudo isso dentro do software, ele faz o cálculo, né, basicamente, né, é assim que funciona o ESCO. Então, deixa eu só recapitular, Daniela, para as pessoas que estão tendo o primeiro. Eu também precisei, pessoal, desses reforços para entender Esse como é que tempo, né? funciona, desse tempo para processar a informação. Então, ele pega o tempo entre o pico da onda R, que supostamente não, fisiologicamente, né, é o momento do Fisiologicamente. início da ejeção ventricular esquerda. Isso. Então, o tempo entre o pico da onda R e o início da ascensão do pulso pela oximetria de pulso, que é um sinal de que o sangue chegou na periferia. E, portanto, quanto menor for esse tempo, maior será o débito cardíaco, certo? Exatamente. Perfeito. Perfeito. Entendi agora. Agora me diz uma coisa. Você disse que a gente, só com algumas características do paciente, peso, idade, altura, pressão não invasiva, a gente pode obter essas medidas do débito cardíaco. Mas existe alguma outra forma de a gente calibrar essa ferramenta? Eu acho que o mais interessante da ferramenta é a versatilidade, né? Então, assim, eu consigo calibrar também, né? Utilizar a calibração, utilizando uma pressão invasiva, uma PAI, né? Então, a tendência é que quanto mais você inlada o paciente, aí mais próximo aos valores que hoje a gente tem nas metodologias convencionais que a gente tem no mercado, ela mais se aproxima, né? Então, a gente consegue calibrar com pressão invasiva também. Eu consigo calibrar com o dado do VTI, do POCUS, né? E utilizando ferramentas totalmente não invasivas. Eu consigo calibrar também com um dado de débito cardíaco intermitente, né? Então, eu faço a injeção, obtenho o débito cardíaco, né? E aí eu consigo imputar no software esse valor, e aí eu também consigo fazer a calibração do ESCO. Então, assim, é um método calibrado, né? Que a gente tem uma versatilidade de uso muito interessante. Então, eu acho que também essa é uh, a grande versatilidade do ESCO. A gente tem uma ferramenta onde a gente consegue utilizar várias outras ferramentas que a gente tem de recurso dentro de uma UTI, né, dentro do serviço que a gente tem, e conseguir os dados que a gente quer, responder a pergunta que a gente faz, né? É muito interessante isso, porque É, no final das contas, só para explicar um pouco melhor, pessoal, essa calibração é como se a gente estivesse mostrando ao software, né? Então, software, esse tempo de trânsito de onda de pulso desse paciente se correlaciona com esse débito cardíaco, estimado por uma análise de contorno de onda de pulso, estimado por um Swan-Ganz ou por um VTI. E aí depois, agora eu ensinei qual é a padronização daquele paciente em específico para minha ferramenta. E a partir de então, ele vai me dar o débito cardíaco de uma forma muito mais acurada e próxima da realidade, né? Do real status hemodinâmico que esse paciente está naquele momento. Existem outras variáveis que o ESCO nos fornece também, Daniela, além do débito cardíaco? E vale a pena também, complementando, doutor Luiz, que de uma forma contínua, né? Então, a gente calibra, às vezes, com ferramentas não contínuas, e a gente consegue, né, ter as informações de forma contínua, né? É, a gente também consegue ter, além do valor do débito bruto, né, do débito cardíaco, a gente consegue índice cardíaco, né, o valor estimado, volume sistólico, o dado bruto e o indexado, e se eu tiver uma PVC também, o paciente está sendo monitorizado com a PVC, eu também consigo avaliar a resistência vascular sistêmica, resistência vascular periférica, né? Então, aí eu consigo ter tanto o dado bruto quanto indexado. Então, eu consigo ter aí até 6 parâmetros de avaliação, né, do débito. Uma aplicação muito interessante que eu consigo enxergar para essa ferramenta
É naquele paciente, por exemplo, que chegou no pós-operatório de cirurgia cardíaca em uso de um catéter de Swan-Ganz. Alguns centros mandam esse paciente para UTI de rotina com a monitorização do Swan-Ganz. Eu posso fazer a calibração do ESCO na UTI e manter o paciente ali, eventualmente 12 a 24 horas com o catéter de Swan-Ganz e retirar esse dispositivo mais precocemente, né? Porque agora eu já tenho uma outra ferramenta que está calibrada, baseada naquelas informações ali que o Swan-Ganz me deu, e consigo seguir meu paciente dali para frente de uma forma muito menos invasiva, né? Eu acho que essa seria aí uma aplicação bem interessante da ferramenta. É, com relação a, eu imagino aí, Daniela, que existam estudos, né, ao longo desse período que tentaram validar o uso do ESCO nesses pacientes críticos. É, existem evidências que suportam aí uma acurácia, uma concordância entre a mensuração do débito pelo ESCO e as demais ferramentas de monitorização hemodinâmica, Swan-Ganz, ecocardiograma, análise de contorno de onda de pulso? Fala um pouco para a gente. Sim, existem, né? Eu acho que se não me engano, desde 2014 a gente já tem aí alguns estudos que embasam o uso do ESCO, né? Tem um estudo específico que eu gosto muito, que ele compara o ESCO com outras tecnologias, né, de monitorização de débito. Então, ele compara os valores obtidos do ESCO, por exemplo, utilizando a medida sem invadir o paciente, então, só com os dados do paciente, uma pressão não invasiva, e aí a gente consegue observar que, lógico, se a gente for comparar com o Swan-Ganz, que eu tenho um catéter lá dentro, né, em questão de valor bruto, o valor, lógico, acaba tendo uma discordância, mas a tendência é igual, né? Acompanha. Então, a gente está comparando aí uma tecnologia não invasiva com uma tecnologia extremamente invasiva, né? Então, a gente tem que ter, às vezes, alguns critérios na hora que a gente vai olhar o que se está comparando, né? É, e aí ele calibra também, por exemplo, com pressão invasiva, e aí ele calibra, por exemplo, com o valor de débito cardíaco de uma medição que utiliza a mesma que utiliza a mesma metodologia que o Swan-Ganz de termodiluição, e aí você começa a perceber que quando você calibra com esses dados, sejam eles minimamente invasivos ou invasivos, os valores brutos, eles, além de apresentar a mesma tendência, a concordância fica muito próximo, né? Então, existem sim estudos que validam, né? Existem alguns estudos que eu até a gente começa a parar para ler e entender como que foi conduzido o estudo, e aí você começa a perceber que às vezes o pessoal começa a comparar a medição não invasiva, por exemplo, com medições extremamente invasivas. Então, acho que a gente tem que ter, às vezes, algum critério na hora de fazer a avaliação. É, mas, assim, é muito interessante que em todos os estudos eles entendem a ferramenta, acham que sim, ela é uma ferramenta válida para monitorização. A gente, lógico, a gente tem que desenvolver muito mais estudos e obter muito mais informações. E aí você brincou, né, que eu sou entusiasta da A medicina medicina baseada baseada em em evidência. evidências. E aí, o que é muito interessante, né, quando a gente fala de medicina baseada em evidência, é a gente fazer essa avaliação crítica, né, do que o paciente precisa, da nossa experiência, né, do mundo real, da experiência da ciência do mundo real, com a tecnologia que a gente tem, e também a gente conseguir linkar tudo isso com a evidência científica, né, e conseguir fazer essa análise mais crítica daquilo que a gente usa para dar suporte ao paciente. Então, eu acho que sim, e assim, e o meu trabalho hoje é arduamente a gente conseguir, quanto mais informação científica a gente conseguir, para a gente poder mostrar e provar que sim, é uma ferramenta extremamente útil, né, de usabilidade muito fácil, né, então acho que também é um ganho da ferramenta que não tem acessórios adicionais, né? A gente vai utilizar aquilo que a gente já tem à beira-leito. Então, eu acho que é uma tecnologia que, assim como a oximetria de pulso, ela causou um pouco de estranheza, mas que é de extrema valia, né? Que eu acho que não utilizá-la, né?
eu acho que o paciente às vezes só perde. Então, a gente tem uma tecnologia que a gente também consegue fazer a avaliação do paciente de forma mais próxima, entender melhor o que está acontecendo, né? Perfeito. Você falou uma coisa muito interessante que a gente sempre bate na tecla aqui, quando a gente fala de monitorização hemodinâmica de paciente crítico, que é a tendência. Eu acho que essa palavra é fundamental, porque no final das contas, todos esses métodos, eles me dão uma foto do paciente, né? Eles me dão uma É, foto, eles não me dão um filme. E para a gente conseguir conduzir esse paciente ao longo do tempo, a gente precisa saber, né? Que a gente gosta de falar para que lado ele está indo, como é que o paciente está evoluindo conforme a minha intervenção. Então, eu entendo que se a gente eh, pode dispor de um método menos invasivo e que a gente consegue acompanhar ele ao longo do tempo, poxa, fiz uma determinada intervenção, meu método já foi calibrado, meu débito cardíaco caiu. Opa, vou levar isso em consideração. Provavelmente a minha intervenção não foi tão boa ou até eventualmente trouxe malefício. Então, é algo que a gente realmente deve considerar. E o outro exemplo que me passou pela cabeça aqui agora são os métodos de medição da pressão arterial, né? Então, a gente, quando está no consultório do paciente, é um método auscultatório. No paciente menos grave da UTI, a gente utiliza ali o manguito, o oscilométrico, e naquele paciente mais grave, a gente quer a pressão arterial invasiva. Então, para cada perfil de paciente, eu consigo utilizar uma ferramenta, né, que tem suas vantagens e desvantagens para responder aquelas perguntas que eu estou fazendo, né? Aquelas dúvidas que eu tenho. Então, eu acho que toda ferramenta que chega deve ser sempre analisada sob essa ótica. Mas eu imagino que nem tudo são flores. Então, existem esses não, benefícios existem os benefícios de ser menos invasivo, de ser uma tecnologia realmente inovadora, mas quem é o paciente, Daniela? Que eu não posso utilizar o ESCO porque ele não foi validado para esse perfil. a gente, assim como toda metodologia, a gente tem sim as limitações, né? Eu brinco, eu falo assim, até o Swangans tem a sua limitação, porque Quem sou as eu? outras tecnologias não terão, não é? Então, assim, paciente que usa marca-passo acaba influenciando em como ele faz a leitura, porque como às vezes você tem dois estímulos, ele acaba não conseguindo fazer essa interpretação da onde está vindo, né, o início ali do sinal elétrico do coração, é, pacientes que têm tamponamento cardíaco, e aí eu brinco e falo assim, gente, toda situação que você avaliar que provavelmente o tempo de trânsito de ondas de pulso não esteja adequado, paciente com muita arritmia, né, aquela arritmia persistente, a gente não consegue fazer leitura, né? A gente tem alguns pontos também de atenção que a gente pede para aqueles pacientes que têm aí um índice de aterosclerose maior, pacientes obesos, então a gente acaba tendo que fazer uma avaliação, não que ele não leia, né, nessas condições, mas uma avaliação mais crítica desse paciente, né? Mas, sim, temos as limitações, e eu costumo dizer, e aí toda essa condição, às vezes, do paciente que faça com que a leitura dos parâmetros que ele utiliza para fazer essa medição, às vezes, por exemplo, aquele paciente muito mal perfundido, né, que já a perfusão dele já, eu brinco, falou, já tá lá, já foi embora, a perfusão você não consegue enxergar nada. E nessas situações também a gente não consegue, porque a metodologia que ele utiliza é fazer a avaliação do ECG e da saturação, né? Então, qualquer coisa, às vezes, que altere demais essa avaliação dos parâmetros, a gente não vai conseguir fazer a leitura, né? Então, a gente tem sim essas limitações. E eu acho que assim, o importante é a gente saber trabalhar com a limitação e utilizar a ferramenta da melhor forma. O que é muito interessante também, a ferramenta, assim como muitos métodos, eu acredito que outros métodos e outras tecnologias, eles têm ali do ladinho eles chamam de SQI, né, que é a qualidade do sinal, do que se está lendo, né? Então, é extremamente importante a gente fazer a avaliação daquilo, né? Porque aquilo mostra para a gente se o que a gente está vendo é real ou não,
né? E às vezes eu brinco, porque assim, o SSO, se a qualidade do sinal está muito ruim, o que que ele faz com a informação? Some da tela. E às vezes eu brinco, eu falo, às vezes o pessoal gosta mais de olhar o valor, mesmo que ele não tenha qualidade nenhuma, mas está lá, do que não ter, do que entender que aquela informação que está ali não é real, né? Então é importante que assim a gente tenha as limitações. Quando a ferramenta não está te dando uma qualidade de informação adequada, ele também te avisa. Então é a segurança do método que a gente tem, da tecnologia que a gente vai utilizar. Muito interessante. É, com relação aos centros em que a gente pode encontrar essa tecnologia da Nihon hoje no Brasil, você pode falar um pouco para a gente? Hoje a gente atua é, tanto em ambiente público quanto em privado, né? Então, a gente tem aí a nossa tecnologia sendo utilizada em grandes centros de referência em cardiologia, né? Que a gente tem aqui dentro do estado de São Paulo. A gente tem também algumas outras regiões aí que se utilizam da ferramenta também, né? E aí espalhado por todo o Brasil, né? Então a gente tem aí, é, eu brinco, teve um médico, inclusive, uma vez me procurou num congresso e ele falou assim, como que tá o uso do ESCO, do ESCO lá em São Paulo? Eu falei, estamos caminhando. Aí ele falou, como não? Não está utilizando? Então, assim, a gente consegue aí ter uma capilaridade interessante, né? Mas a gente tem, assim, hospitais de referência utilizando já a ferramenta, dando feedbacks muito interessantes para a gente, e eu acho que é, esse é o mundo ideal. A gente tendo ter pessoas que entendam a usabilidade disso, né, em locais de referência, e mostrem para a gente também, né? Falou assim, ó, estou utilizando, às vezes aparecem situações que são utilizadas que antes a gente não utilizava a ferramenta. Então, eu acho que o grande barato aí da medicina é isso, né? Nada é certo 100%, tudo é muito dinâmico. É Então, um dia a gente verdade. está trabalhando de um jeito, outro dia a gente já está trabalhando de outro. Então, a gente tem aí sendo utilizado em bastante em bastante locais de referência para a gente hoje. Muito legal. Eu gostaria de lhe agradecer, Daniela, pela sua presença aqui no Clube da Cardio Podcast, eh, compartilhando o seu conhecimento aí sobre essa ferramenta que eu confesso que sou entusiasta, assim como você é entusiasta da medicina baseada em evidências. Eu gosto muito do Swan-Ganz, utilizo na minha prática, Sim, mas entendo que em alguns cenários uma ferramenta menos invasiva como o ESCO me traria muitas vantagens na condução desses pacientes graves e que a gente quer a todo tempo minimizar risco, né? Então, 24 horas a menos que eu saco um sim, dispositivo, é um risco menor desse paciente evoluir com a infecção. É uma ferramenta que acho que é importante a gente falar aqui também, que eu tive a oportunidade, tá, pessoal, de trabalhar com o ESCO lá em São Paulo. Então, eu acho que é uma ferramenta que ela é de fácil utilização, né? Então, ela consegue, de uma forma muito simples ali, me oferecer no monitor um valor para orientar as minhas condutas, diferentemente de outros dispositivos que exigem aí uma interpretação mais complexa em cima de um paciente já muito complexo, né? Então, eu gostaria de lhe agradecer por trazer esse conhecimento aí de forma tão mastigada para o Clube da Card e para os nossos ouvintes, e abro o espaço aqui para você fazer considerações que a gente, por acaso, não tenha comentado. imagina, é um super prazer estar aqui com vocês. Foi uma super oportunidade a gente ter se conhecido lá no corredor, né? E eu acho que essa experiência nasceu foi de um bate-papo que a gente teve, né? A É, gente conversando, foi muito legal. E a gente, você falando de um paciente, né? Eu falei, poxa vida. E eu acho que isso é a base da Nihon, né? O que que a gente consegue fazer para esse paciente aí? O que que a gente consegue dar de ferramenta para vocês trabalharem? E eu até brinquei, falei assim, gente, você tá lá esperando o seu paciente da cardíaca, tá ali sem fazer nada,
Manda uma mensagem para a gente. Eu quero saber mais sobre o ESCO. Me mande informações. Vamos fazer uma demonstração. Estamos inteiramente abertos para mostrar aí o que a gente tem de tecnologia. E, novamente, eu acho que o paciente é a base do nosso do desenvolvimento dessas tecnologias que a gente tem aqui. E a gente brinca, né? O japonês ele fala muito do Ikigai, né? Então, o Ikigai da Nihon é cuidar de paciente usando tecnologia. Então, é isso que a gente está em busca, e quanto mais a gente conseguir disseminar informação, para a gente é melhor, e para o paciente, com certeza, ele só tem a ganhar. Muito legal. Eu vou deixar aqui, pessoal, no link, na descrição do episódio, o link para caso vocês queiram entrar em contato com a Daniela, conhecer um pouco melhor sobre a ferramenta ESCO. Ela certamente estará à disposição aí para tirar todas as dúvidas que vocês tenham. Eu gostaria de agradecer a Com você certeza. que nos ouviu até o final desse episódio. Lembrando que nas próximas 2 semanas teremos mais 2 episódios em parceria com a Nihon. Falaremos sobre ferramentas aí de predição de risco de complicações no ambiente de terapia intensiva. E também, pessoal, olha, a Daniela falou lá no início que eles desenvolveram o eletrocardiograma digital, né? Lá na década de 70. Então, a gente vai falar de uma nova ferramenta para nos dar mais derivações com o eletrocardiograma beira-leito na UTI, o que pode ser muito interessante no diagnóstico de infarto. Então, fiquem ligados que nas próximas 2 semanas teremos conversas muito, muito especiais, mais uma vez aqui com a presença da Daniela. Eu me despeço. Cansar de mim. Eu me despeço. Até a próxima semana. Tchau! Tchau, pessoal.